Bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, está verão aqui nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil tá meio friozinho em alguns lugares que eu estava aí, né? Mas aqui vocês não têm noção do calor que está fazendo, sério. Então, vocês vão me ver de camiseta por muitos dias aí, porque tá muito quente. Bom, bora lá pro nosso vídeo de hoje. Dani, nasci no interior do sul do Brasil. Sou de uma família de pequenos agricultores, migrantes religiosos fervorosos. Moramos isolados em uma pequena fazenda distante da cidade. Comecei a ser usada. Não me lembro ao certo, mas acho que eu tinha de 2 a 3 anos de idade. Pelo meu tio, marido da irmã da minha mãe. Essa irmã da minha mãe, minha madrinha, diga-se de passagem. Ela sabia, algumas vezes ela flagrava os abusos e me colocava de castigo num quarto escuro. Os abusos duraram muitos anos. Eu nunca contei para ninguém. Eu achava que a culpa era minha, devido a tudo o que eu ouvia e a forma que eu era punida. Quando eu fiquei um pouco maior, comecei a me defender sozinha. Fugi, me recusava a cumprimentá-lo, me tornei hostil e boca dura. Me revoltei e me tornei uma criança difícil de lidar. Não sei se realmente eu era difícil, mas era o que eu ouvia continuamente a minha mãe. Hoje eu entendo que foi a forma que eu encontrei para me proteger, mesmo eu sendo tão pequena. A minha convivência dentro de casa com a minha mãe era o inferno. Quando acabei o ensino fundamental na escola rural que eu frequentava, minha mãe me mandou para um convento em outro estado. Lá eu sofri todos os tipos de humilhação que vocês podem imaginar. Desde tirar chiclete da escada da escola durante o recreio, no meio de todos os estudantes, até capinar o cemitério da congregação. Era um trabalho duro e constante, sem falar nas horas que eu passava de oração ajoelhada. Eram horas infinitas. Eu não tinha nenhuma vocação para aquilo, então eu saí do convento. Voltei para minha cidade natal e fui morar com meus avós. Meus avós, eles haviam se aposentado e se mudado para a cidade. Foi quando então eu comecei a namorar um vizinho da minha prima. Ele já havia me conhecido alguns anos antes. E alguns anos antes dela ser mandada para o convento. Quando eu tinha 12 anos, eu fui passar férias na casa dessa minha prima, na cidade. E teve um bailinho da igreja. Conheci esse rapaz. Ele era 6 anos mais velho que eu. Quando ele me viu, me assediou. Insistiu tanto que quando eu estava saindo, ele chegou a rasgar a minha calça, de tanto me puxar. Para ele me deixar em paz, eu acabei dando um beijo nele. Então, eu fui pro convento e depois a gente nunca mais se viu. Até ela voltar. Nosso reencontro aconteceu ao caso. Então, não sei se vocês entenderam, gente. Antes dela ir pro convento, ela ficou com esse rapaz, deu um beijo nele, 12 anos de idade. Quando ela volta do convento, ela reencontra esse rapaz, tá? Bom, então eu fui pro convento e nunca mais nos vimos até eu voltar. Nosso reencontro aconteceu ao acaso. Eu estava fazendo compras com a minha mãe no mercado e de repente eu vi um homem parado no corredor me olhando. Quando eu olhei de volta, era ele. Ele apontou o dedo para mim com um sorriso no rosto e fez um gesto. Ah, você voltou. Depois disso, ele começou a me perseguir novamente. Descobriu meu telefone e começou a me ligar. E depois de muita conversa e insistência, eu comecei a namorar em casa com ele. Então, gente, primeiro encontro deles, ela tinha 12 anos de idade, né? Vamos dizer, ele tinha 18, né? Porque ele era 6 anos mais velho. Cara, um homem que pega uma menina de 12 anos de idade, pra mim esse homem deveria estar preso. Sério. Porque 12 anos de idade é uma criança. Bom, aí eles começaram a conversar e a namorar em casa. Minha família não era a favor.
Morávamos num bairro nobre. Eu estudava numa boa escola, enquanto ele morava num bairro afastado. Não havia acabado nem o ensino fundamental e não era de uma boa família. Mesmo assim, permitiram o namoro porque eu não fiz nada escondido. Eu pedi permissão para depois começar a namorar com ele. Hoje eu vejo que eu tive todos os sinais vermelhos possíveis e impossíveis, bem na minha cara. Mas como eu era uma menina boba, da roça, sem orientação, eu também ignorei todos esses sinais. Perdoei, e assim eu estava prestes a acabar com a minha juventude. E com ele eu ia viver os piores anos da minha vida. Ele bebia, fumava e trabalhava como ajudante de entregas. Era viciado em jogo de carta. Frequentemente aparecia lá em casa aos finais de semana com o chupão no pescoço e dizia que tinha sido brincadeira entre amigos. Eu, boba, acreditava. Brigamos e acabamos algumas vezes. Até que numa dessas voltas, eu tinha 15 anos, eu engravidei. No dia que eu perdi a minha virgindade. Eu sofri muito. Tentei, acabar com a própria vida. Escondi a gravidez por 4 meses. Perdi muito peso, não me alimentava. Fiquei anêmica. Aí tive uma hemorragia e fui parar no hospital. Lá eu fui muito hostilizada por um médico. Ele foi bem grosseiro. Ele ficava me acusando de ter tentado provocar um aborto. Mas eu não tinha feito nada disso. Eu estava sofrendo, profundamente deprimida. Nessa época a família dele já sabia e era a família dele que estava me ajudando. Agora eu não estou entendendo aqui. Você falou que sua família era uma família de situação boa, você estudava numa boa escola, morava num bairro bom e sua família permitiu que você ficasse com um cara que usava drogas, viciado em jogo, Ou vocês escondiam isso da sua família? Porque estranho, a família permitir que ela namorasse em casa esse homem. Muito, muito estranho. A família dela, gente, não soube dessa questão do hospital, que ela foi pro hospital passando mal, essas coisas todas. Depois desse episódio, eu estava muito debilitada e me obriguei a contar para a minha família. Foi um escândalo. Acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Eu sofri muito. Virei assunto na comunidade rural onde meus pais moravam. Todas as minhas amigas se afastaram de mim. E eu era vergonha da minha família. A minha mãe só pensava que eu precisava me casar na igreja. O mais rápido possível, pois assim minimizaria a vergonha da minha família. E assim foi. Eu me calei e ela arranjou tudo. Então eu me casei aos 16 anos, grávida de 5 meses. Como eu já morava na casa dos meus avós, ele foi morar conosco. Minha gravidez foi solitária, somente com a companhia da minha avó. Ela fazia bordado comigo e me dava apoio. O pai do meu filho levava a vida de solteiro. E me deixava sozinha, inclusive nos finais de semana. Ele chegava tarde, chegava bêbado, cheirando a perfume barato, com marcas de batom, e com muita frequência aos domingos ele se embriagava e dormia. Ele viajava a semana toda, e às vezes mentia, dizendo que precisava viajar no final de semana também. Eu recebia ligações de mulheres de outras cidades, até mesmo de homens, dizendo que eram amantes dele. Algumas mulheres até casadas. Eu vivia no inferno. Eu precisei fazer uma cesariana de emergência e eu não conseguia entrar em contato com ele. Meu filho tinha 1 ano de idade quando, por causa de uma briga devido à bebedeira do meu marido, meus pais nos expulsaram da casa dos meus avós e tomaram meu filho. Eu fiquei muito tempo sem vê-lo. Eu chorava todos os dias. Eu sofri muito, até que meu avô intercedeu e convenceu a meus pais a devolverem meu filho. Eu tinha 17 anos. Eu fiquei na rua, sem dinheiro, sem ter para onde ir. Então, me obriguei a acompanhar meu marido a ir para a casa dos pais dele. Foram 10 anos terríveis da minha vida. Sofri traições, ele bebia, me agredia.
Em uma das vezes, eu registrei um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Eu tinha apanhado muito, eu estava com muitos ferimentos. Isso foi outra humilhação, pois eu tive que fazer exame de corpo de delito. Uma vez depois de apanhar, peguei um ônibus com meu filho no braço, peguei uma carona e consegui chegar na casa dos meus pais. Chorando. Eu ouvi minha mãe dizer que eu tinha escolhido essa vida para mim. Então, era com meu marido que eu tinha que ficar. Eles me colocaram num carro e me levaram de volta. Ele não tinha nenhuma responsabilidade. Torrava todo o dinheiro com mulheres, bebedeira, e a gente passava muita necessidade. Eu e meu filho só não passamos fome porque tínhamos apoio da família, que fazia compras no mercado e enchia a nossa geladeira. Como meus pais moravam na fazenda, eles também traziam carne, leite. Meus avós também nos ajudavam muito. Minha querida avó fazia pães e me ajudava. Depois que eu acabei o ensino médio, eu comecei a trabalhar de auxiliar de farmácia. Minha mãe tinha arranjado para mim. Comecei a trabalhar fora. Entre todas as coisas horríveis que eu vinha acontecendo na minha vida, eu consegui ainda entrar numa faculdade. Minha mãe determinou que se eu cursasse a faculdade de farmácia e bioquímica, eles pagariam o curso. Me agarrei com unhas e dentes a isso. Hoje eu olho para trás e não sei nem como eu consegui. Eu trabalhava numa farmácia hospitalar de 6 da manhã a 1 da tarde. À 1h30 começava a aula na faculdade. Eu nem almoçava e ia para a aula. Eu ficava lá até as 10 da noite. Às vezes eu chegava em casa e meu marido estava na rua com os vizinhos. E lá estava o meu filho, sem comer, sem tomar banho, sem fazer tarefas. Eu ainda tinha que chegar às 10 da noite, cuidar do meu filho, fazer o jantar, lavar roupa, limpar a casa e fazer todos os meus trabalhos da faculdade de madrugada. Nesse tempo, minha avó cuidava do meu filho, então eu fazia plantão de 12 horas no final de semana. E quase eu não tinha tempo para nada. Consegui me formar, arrumei um emprego como farmacêutica e eu trabalhava de madrugada. Meu marido muitas vezes pegava meu salário inteiro para pagar dívidas que eu nem sabia que existiam. Agora eu vou falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma mulher estudada, formada, o que você ainda fazia com esse homem? Ah, porque minha família... Cara, sabe, eu não consigo entender. Ok que sua mãe achava que você tinha que ficar com esse homem, mas você... Por que você... Minha voz está sumindo, né? Mas por que você continuava com ele? Não dá pra entender, gente, sério. Além de tudo, meu marido não era um bom pai. Ele não era bom marido, ele não era bom pai, né? Ele não era uma boa pessoa. Ele maltratava meu filho e aquilo me torturava, pois eu havia casado com ele por causa do nosso filho. Depois de um tempo, acabei conhecendo um rapaz. Esse rapaz parecia ser uma boa pessoa. Ele me ouvia, me entendia, e eu achava que ele me apoiava. Então pedi o divórcio. E foi outro inferno, pois meu marido não aceitava. Ele me perseguia, me ameaçava. Tive até que pedir uma medida protetiva contra ele. Enfim, saí de um casamento de 10 anos horrível. Tive que enfrentar minha família, que era contra o divórcio, e acabei caindo em outro relacionamento tóxico e abusivo. Esse homem conseguia ser quase pior que o meu ex. Depois de quase 1 ano e meio de relacionamento, terminei com esse embuste egocêntrico, que também tinha problemas com álcool e mulheres. Depois disso, conheci outro homem e um grupo de amigos. Ele caiu em cima de mim de uma tal forma que eu não sei nem explicar. Começou a me cercar e fazer o tal do love bombing. Eu estava fragilizada, sozinha, com problemas financeiros, pois o pai do meu filho nunca pagou uma pensão ou nos ajudou financeiramente. Bom, então eu sustentava a casa e meu filho sozinha, e acabei caindo na bondade disfarçada desse ser. Por trás de toda a ajuda que ele me dava, ele era controlador, ciumento, tinha problemas com drogas. Eu fui descobrir só depois isso. Foram 2 anos de inferno. Então, vocês viram aí que ela passou por 3 relacionamentos abusivos, um atrás do outro. Por isso que eu falo pra vocês, gente, que quando você sai de um perfil desse, você tem que ficar um tempo sozinha. Você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a se conhecer.
Porque senão parece que você cai no mesmo perfil. Você cai no mesmo cara, na mesma situação e não muda nada. Só muda o homem, porque a situação continua a mesma, o cara continua abusando de você, continua, né? Então, assim, cara, se não tá bom com aquele infeliz lá que você já devia ter divorciado há muito tempo, fica sozinha. Não vai caindo na mão de um outro, não, porque vem o mesmo perfil, tá? Enquanto você não se conhecer, não se encontrar, não se valorizar, não se amar, vai vir o mesmo perfil. Depois de ter passado um relacionamento pior do que o outro, eu decidi que eu nunca mais me relacionaria com ninguém. Decidi ficar sozinha, focar no meu filho e no meu trabalho. Consegui 2 empregos. Trabalhei no hospital pela manhã e à tarde e à noite numa farmácia. Eu trabalhava 14 horas por dia. Financeiramente eu ia muito bem. Tinha meu apartamento, meu carro, conseguia dar conforto para o meu filho, mas eu não tinha tempo para ele e nem conseguia dar atenção. Eu vivia estressada, eu não tirava férias, eu trabalhava de segunda a segunda, sem folga. E assim eu adoeci. Como os fantasmas do passado ainda eram presentes na minha vida, eu tive depressão, ansiedade, acabei indo parar no psiquiatra e comecei a tomar medicamentos. No meio disso tudo, eu ainda precisava lidar com a presença constante do abusador, que depois de décadas ainda me perseguia. Até que um dia, no casamento de um primo, eu e esse abusador, que era o tio dela, tivemos uma discussão, que não foi a primeira. Ele me ameaçou de morte. Até aí ninguém sabia dos abusos e nem que ele era pedófilo, a não ser a esposa dele, que o protege, defende e facilita as coisas para ele até. Nessa época, meu filho já tinha entrado na faculdade. Eu arcava sozinha com todas as despesas. Até que ele começou a trabalhar na fazenda do meu pai e eu decidi pedir a conta dos 2 outros empregos. A minha família surtou. Eles não aceitavam, mas eu estava doente. Eu precisava fazer aquilo. Eu estava deprimida, me afundando em medicamentos controlados e nada resolvia. Decidi então que eu precisava sair daquela cidade. Arrumei um emprego no litoral de outro estado e me mudei. Passei anos morando lá. Tive bons momentos, sofri também muito sozinha. Conheci pessoas boas, pessoas ruins. Depois de muitos anos sozinha, quase aos 40, decidi que era hora de me dar mais uma chance. Me abri para o amor e comecei a buscar um parceiro. Eu queria um relacionamento sério, um parceiro para a vida, mas eu não tinha sorte com os homens. Um pouco antes do início da pandemia, eu trabalhava em um lugar que eu costumava chamar de balde de lixo. O dono era um estelionatário. Não pagava o salário dos funcionários, a gente trabalhava em situações horríveis. Eu morava sozinha e não tinha amigos na cidade. Fiquei desempregada e a situação complicou. Não estava conseguindo arranjar outro emprego e foi quando tudo piorou. Certo dia recebi uma ligação da minha prima, filha do abusador. Me perguntou o que o pai dela tinha feito comigo. Eu comecei a tremer, minha pressão caiu e achei que ia desmaiar. Eu não queria falar sobre aquilo, mas ela insistiu. Foi quando eu me sentei e contei tudo. Depois disso, minha vida se tornou um inferno, pior do que já era. Alguns anos antes, eu estava numa crise de depressão e minha mãe me levou numa terapeuta. Era uma terapeuta amiga dela. Ela disse que pagaria a terapia para mim, para me ajudar. Na primeira sessão, essa terapeuta chamou minha mãe para entrar na sala e me obrigou a contar sobre o abuso. Depois disso, minha mãe nunca mais pagou uma sessão de terapia para mim, pois ela havia conseguido a informação que ela tanto desejava. E pode fazer isso, terapeuta pode chamar a mãe e contar assim. Estranho, né? Muito esquisito isso. Bom, então foi aí que eu descobri que o segredo que eu carregava sozinha por décadas tinha se espalhado pela minha família. Isso foi a gota d'água. Eu passava por muitos problemas e caí de cama. Fiquei 2 semanas sem me levantar nem tomar banho. Pensei em me matar. Cheguei a subir num parapeito da sacada do apartamento que eu morava no 8º andar. Vocês imaginam o que ela ia fazer, né? Mas eu pensei no meu filho e desisti. Depois de tantos problemas com a família e desempregada, voltei para minha cidade.
Fui morar com meus pais porque meu apartamento estava alugado e não tinha condições financeiras de encerrar o contrato. Era lockdown e comecei a trabalhar na fazenda. Eu tirava leite e vendia. A vida não estava fácil. Eu me sentia uma fracassada. Eu tinha saído de casa cedo e agora eu tinha quase 40 anos e eu estava de volta na casa dos meus pais. Eu vivia triste, sem esperança. Eu pensava que eu ia morrer sozinha ali no meio do mato. Com tudo isso, eu tinha que lidar com a minha mãe narcisista, que hoje, depois de muitos anos de terapia, eu sei que eu sou filha de uma mãe narcisista. E a família me tratando como se eu tivesse uma doença contagiosa. Porque depois que minha mãe fez o favor de contar para todo mundo o que tinha acontecido, né? Eu fui excluída da família, enquanto o pedófilo vive lá com eles até hoje. Quando eu decidi tentar novamente, me cadastrei num aplicativo de relacionamentos e conheci um homem muito educado, com boa formação. Ele tinha morado fora do país e parecia ser muito bom. Era divorciado, não tinha filhos e morava sozinho numa cidade que ficava 3 horas de distância da minha. Começamos a conversar, tudo fluía bem, até que ele disse que viria até a minha cidade. Queria me conhecer pessoalmente. Naquele dia, tudo conspirou contra. Quase que eu não consegui ir. Nessa época, meu filho já tinha se formado e estava namorando. Ele e a namorada me incentivaram a ir nesse encontro. Ele marcou o encontro num restaurante bem legal. Eu achava que ele era demais para mim, que não ia me levar a sério. Ele era muito educado, gentil, bonito. Tivemos um jantar agradável, mas eu tendo deixado ele esperando. No outro dia, ele me convidou para jantar novamente e eu fui. Nesse dia ele já me pediu em namoro e eu comecei a rir, pois eu nem estava levando a sério aquilo. Alguns meses depois ele me levou para Porto de Galinhas e me pediu em casamento. Dani, hoje eu sou casada com ele há 5 anos e moro nos Estados Unidos. Meu marido é diretor de uma multinacional. Ele é um homem que me respeita, me ama, me trata como uma rainha. Depois que nos casamos, comecei a fazer terapia com o apoio dele e recentemente terminei o curso de pós-graduação em psicanálise. Eu tenho muito desejo de ajudar outras pessoas. Hoje realizo atendimentos pro bono. Estou estudando inglês numa universidade da minha cidade. Levamos uma vida bem confortável, moro numa casa enorme, numa cidade do interior. Viajamos muito, temos uma vida muito boa. Nossos dias são cheios de abraços e muito carinho e respeito. Quando eu já estava perdendo a esperança, a vida me deu uma outra chance. E hoje eu tenho uma vida que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Ah, gente, que legal, Alice. A gente fica muito feliz quando vocês conseguem sair desse ciclo, assim, né? Esse ciclo, vamos dizer, de abusos, né? E tá vendo como as coisas mudam, gente? Quando a sua cabeça muda, você atrai um outro tipo de pessoa para sua vida, né? Um outro tipo de pessoa para o seu relacionamento. E isso é muito bom. Parece que toda vez que você tá numa relação abusiva e você não se trata, você sai de uma relação, já cai em outra, sai de uma, cai em outra, parece que consegue vir um pior do que o outro, né? E vem assim, ó. Eles vêm em avalanche na vida da gente, né? Então é muito legal que você conseguiu finalmente se desvencilhar, né? Dessas pessoas aí que te fizeram mal. Conseguiu, Alice, você conseguiu se amar, se conhecer, colocar realmente quem vale a pena dentro da sua vida. E sabe, gente, muitas vezes na vida da gente, muitas horas a gente vai pensar que aquilo ali é o fim, né? Alice aí, né, chegou a subir no 8º andar do prédio pra, né? Vocês entenderam, né? Então, vocês imaginam uma pessoa para chegar nesse ponto, como não estava a cabeça dela. E, sabe, a gente tem que pensar que tudo na vida tem uma solução. Tudo na vida passa. A gente pode estar nos nossos piores momentos e aquele momento, ele vai passar. Só que ele não vai passar se você ficar em casa esperando, deitada numa cama. Você tem que mudar para sua vida mudar. Você tem que mudar as coisas dentro de você
quando a gente muda, já falei isso aqui várias vezes, tudo à nossa volta muda. E eu tô falando isso, gente, por experiência própria. Porque eu fiquei muitos anos em Londres também. Eu cheguei a achar também que, tipo, nossa, que desperdício de tempo, vim pra esse lugar. Minha vida parecia que não andava lá. Por mais que eu trabalhasse, por mais que, sabe, por tudo que eu fazia, por todo o sacrifício que eu fazia, parecia que as coisas não andavam. Eu não sei, mas depois que eu comecei a fazer terapia, depois que eu tive, né, ansiedade, pânico, eu comecei a me conhecer mais também. Eu comecei a mudar. Eu comecei a enxergar o que eu realmente queria. Porque acho que até aquela hora ali, eu sabia que eu queria melhorar, eu queria alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Eu era meio perdida, assim, sabe? Eu sabia que eu queria ter uma vida diferente, eu queria dar uma vida diferente para os meus filhos, eu queria que eles tivessem oportunidades, né? A menina nem fazia medicina ainda nessa época, mas ela já queria fazer, então eu queria que eles tivessem essas oportunidades. Eu queria que eles fossem quem eles quisessem ser, mas para isso eu sabia que eu tinha que dar essa chance para eles serem quem eles quisessem ser, para a menina fazer uma faculdade, mesmo que ela tivesse passado numa federal, teria que manter ela, sabe? Então, assim, tudo isso eu pensava, mas eu não sabia como, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, eu não programava as coisas da minha vida. Acho que depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me conhecer. Então eu comecei a ver o que realmente valia a pena na minha vida, o que realmente eu queria na minha vida, né? E eu comecei a colocar minha energia nisso, a colocar pessoas que eu queria na minha vida, pessoas que eu sabia que ia valer a pena de estar ali na minha vida, sabe? Porque eu também passei por relações de abuso psicológico, né? Tem meu vídeo aí de violência doméstica que vocês conhecem. Então, isso tudo me deixou muito confusa. Eu acho que nem eu me conhecia direito. Nem eu imaginava a força que eu tenho, gente, sério. Hoje eu me vejo, sabe, trabalhando, acordando de madrugada, indo pro trabalho, dirigindo sozinha de madrugada, fazendo as coisas, e às vezes nem eu me reconheço. Que eu penso assim, nossa, se alguém me falasse um tempo atrás que eu ia fazer isso tudo, eu ia falar que talvez não. Porque eu ia pensar, não, eu não vou acordar 2 horas da manhã para ir trabalhar. Eu não vou tentar crescer numa empresa aos 40 e poucos anos, né? Quando eu entrei na Amazônia eu tinha 42 anos. Então, assim, eu já tenho 8 anos lá. Eu não pensei isso tudo, sabe? E hoje não, gente. Hoje eu sei que eu sou muito mais forte do que eu imagino. Eu sei que eu sou muito mais capaz do que eu imagino. E hoje eu acredito em mim. E por eu acreditar em mim, e por eu atrair coisas boas para minha vida, as coisas boas chegam. Igual a Alice fez. A partir do momento que ela começou, né, a se conhecer, que ela fez essa volta aí, talvez, para casa, que ela se deu uma chance novamente, ela conhece uma pessoa, aí, hoje ela tá aqui nos Estados Unidos, né, tá com um marido que fez da vida dela uma vida que ela sempre sonhou, tá feliz, que é o que importa, e é isso. Esse é o tipo de história ótimo para vocês ouvirem, porque eu tenho certeza que a Alice chegou no fundo do poço, mas o fundo do poço dela tava igual ao meu. Tinha uma mola lá e puxou a gente para cima novamente. Então lembrem-se disso. Nunca é o final. A gente sempre pode subir novamente. A gente sempre pode melhorar. Um beijo. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.